Essa história parece uma lenda perturbadora, até você descobrir que começou com casos reais e que as evidências ainda nos assombram em registros silenciosos. Existem fenômenos que a ciência não consegue explicar completamente, encontros que desafiam nossa compreensão da realidade. Em 1957, na pequena cidade de Hayward, na Califórnia, algo aconteceu que mudaria para sempre nossa percepção sobre identidade e existência. O que começou como 3 casos isolados se tornaria um dos mistérios mais perturbadores já documentados. Margaret Ellis trabalhava como bibliotecária na Biblioteca Pública de Hayward há 12 anos. Aos 34 anos, ela mantinha uma rotina quase religiosa. Chegava todos os dias às 8h15 da manhã, organizava as devoluções da noite anterior e preparava o café que compartilhava com os colegas. Era uma vida simples, previsível e confortável. Na manhã de 15 de setembro de 1957, uma terça-feira comum, Margaret seguiu sua rotina habitual. O outono começava a pintar as folhas de dourado e a biblioteca mantinha aquele silêncio acolhedor que ela tanto apreciava. Nada indicava que aquele seria o último dia normal de sua vida. Por volta das 2h30 da tarde, Margaret estava reorganizando a seção de biografias quando ouviu passos familiares se aproximando. Passos que ela conhecia bem. Seus próprios passos. Ela ergueu os olhos e viu algo que fez seu sangue gelar. Uma mulher idêntica a ela caminhava entre as estantes. Mesma altura, mesmo corte de cabelo castanho, mesma marca de nascença no pulso esquerdo. A mulher usava roupas diferentes, mas o rosto, os gestos, até a forma de caminhar eram exatamente iguais a seus. Margaret sentiu suas pernas fraquejarem. A mulher a viu e parou abruptamente. Por alguns segundos que pareceram eternos, elas se encararam em silêncio absoluto. Então, sem dizer uma palavra, a estranha saiu correndo da biblioteca. Margaret tentou segui-la, mas suas pernas não obedeceram. Quando finalmente conseguiu se mover, a mulher havia desaparecido. Ela procurou por toda a biblioteca. Perguntou aos colegas, verificou os registros de visitantes. Ninguém havia visto nada. Naquela noite, Margaret não conseguia dormir. Talvez fosse sua imaginação, talvez estresse do trabalho. Ela tentou se convencer de que havia uma explicação lógica, mas no fundo, sabia que havia algo terrivelmente errado. Mas isso foi só o começo. 3 dias depois, Margaret estava almoçando no pequeno café da esquina quando a viu novamente. A mulher estava sentada 2 mesas adiante, comendo exatamente o mesmo sanduíche que Margaret havia pedido. Quando Margaret se levantou para se aproximar, a mulher também se levantou. Quando Margaret parou, ela parou. Era como se fosse um reflexo em um espelho invisível. Margaret reuniu coragem e se aproximou. A mulher a encarou com uma expressão que misturava curiosidade e algo que parecia pena. "Quem é você?" Margaret sussurrou. A mulher sorriu, mas foi um sorriso triste, melancólico. "Eu sou você." Ela respondeu com a mesma voz de Margaret. "Mas você não deveria estar aqui." Antes que Margaret pudesse perguntar o que isso significava, a mulher colocou a mão sobre o braço dela. O toque era gelado, quase etéreo. Margaret sentiu uma sensação estranha, como se algo estivesse sendo drenado de seu corpo. "Pare de me procurar," a mulher disse, ainda com aquela voz idêntica. Alguns encontros não deveriam acontecer. Margaret tentou falar, mas as palavras não saíam. Quando finalmente recuperou a voz, a mulher havia sumido novamente. O que veio depois foi pior. Margaret começou a ter pesadelos todas as noites. Sonhava que estava vivendo a vida da outra mulher, mas era uma vida ligeiramente diferente da sua. Na vida da outra Margaret, ela havia se casado com David, o bibliotecário que ela sempre teve uma paixão secreta. Na vida da outra Margaret, ela tinha 2 filhos e morava em uma casa azul no final da rua principal. Os sonhos eram tão vívidos que Margaret acordava confusa, sem saber qual vida era real. Ela começou a questionar suas próprias memórias. Será que sempre havia trabalhado na biblioteca? Será que realmente era solteira? Uma semana depois do segundo encontro, Margaret decidiu investigar. Ela foi até a casa azul que via em seus sonhos. Para sua surpresa e terror, a casa existia. E no jardim da frente, brincavam 2 crianças que ela reconheceu imediatamente dos seus sonhos. Margaret se escondeu atrás de uma árvore e esperou.
Às 5h47 da tarde, exatamente como em seus sonhos, a outra Margaret chegou em casa. Ela abraçou as crianças, acenou para um homem na janela e entrou na casa como se aquela fosse sua rotina de sempre. Naquele momento, Margaret percebeu que não estava sonhando com uma vida imaginária. Estava sonhando com a vida real de outra versão de si mesma. Durante as próximas semanas, Margaret começou a observar a outra versão de si. Ela descobriu que a outra Margaret trabalhava como professora na escola primária local, que ela era casada há 10 anos com David, que ela tinha uma vida completamente diferente, mas era indiscutivelmente a mesma pessoa. Mas quanto mais Margaret observava, mais fraca ela se sentia. Ela começou a perder peso, a ter dificuldade para se concentrar no trabalho. Era como se sua própria existência estivesse se tornando menos sólida. Em 28 de outubro de 1957, Margaret teve seu terceiro e último encontro com a outra versão de si mesma. Ela estava caminhando para casa quando a viu esperando em sua varanda. "Eu avisei para você parar de me procurar", a outra Margaret disse. "Eu preciso entender o que está acontecendo", Margaret respondeu, sua voz saindo mais fraca que o normal. "Existem realidades que não deveriam se tocar", a outra explicou. "Quando isso acontece, uma das duas precisa desaparecer, e você está desaparecendo." Margaret olhou para suas próprias mãos e percebeu que elas pareciam mais translúcidas que antes. "Como eu paro isso?", ela perguntou, desesperada. "Você não pode. O processo já começou." Essa foi a última vez que alguém viu Margaret Ellis. Sua casa foi encontrada vazia 3 dias depois. Seus pertences estavam todos lá, mas não havia sinal de luta ou de partida. Era como se ela simplesmente tivesse deixado de existir. O mais perturbador é que os registros oficiais mostraram algo impossível. Não havia 2 Margarets na cidade. Havia apenas uma Margaret Ellis, casada com David, morando na Casa Azul, trabalhando como professora. E essa Margaret não tinha memória alguma de ter encontrado uma versão alternativa de si mesma. Mas a história não termina aqui. 6 meses depois, em fevereiro de 1958, algo similar aconteceu com Robert Chen, um contador de 41 anos que morava do outro lado da cidade. Robert teve 3 encontros com uma versão alternativa de si mesmo, uma versão que era médico em vez de contador, casado com uma mulher diferente, pai de filhos diferentes. O padrão foi exatamente o mesmo. 3 encontros, deterioração progressiva da existência e depois, desaparecimento completo. Como se Robert Contador nunca tivesse existido, deixando apenas Robert Médico. O terceiro caso foi ainda mais perturbador. Em agosto de 1958, Helena Rodrigues, uma enfermeira de 28 anos, começou a ter encontros com uma versão alternativa de si mesma. Mas Helena teve a ideia de documentar tudo. Ela começou a escrever um diário detalhado de seus encontros. O diário de Helena foi encontrado 6 meses depois, em sua casa vazia. As últimas entradas revelam detalhes arrepiantes sobre o processo de desaparecimento. Helena escreveu sobre como ela conseguia sentir sua própria existência se tornando menos real a cada encontro, como suas memórias começaram a se misturar com as da outra versão, como ela começou a duvidar de qual das duas era real. A última entrada do diário, datada de 15 de fevereiro de 1959, dizia simplesmente: "Hoje entendi. Nós não podemos coexistir. Uma das duas é apenas o eco da outra. E eu sou o eco." Depois dessa entrada, Helena desapareceu como os outros. O que torna esse caso ainda mais inquietante é que todos os 3 desaparecimentos foram investigados pela polícia local, mas as investigações revelaram algo impossível. Não havia evidência de que Margaret Ellis, Robert Chen ou Helena Rodrigues tivessem existido da forma que as pessoas se lembravam. Os registros oficiais mostravam versões diferentes dessas pessoas, versões que sempre estiveram lá, com histórias de vida completamente diferentes, mas que eram indiscutivelmente as mesmas pessoas. Era como se a realidade tivesse se reorganizado para acomodar apenas uma versão de cada pessoa. O único vestígio desses casos é o diário de Helena Rodrigues, que foi preservado pelos investigadores. O diário permanece arquivado no Departamento de Polícia de Hayward até hoje. Mas aqui está o mais perturbador.
Várias pessoas que trabalharam no caso relataram ter encontrado suas próprias versões alternativas depois de lerem o diário. 2 desses policiais desapareceram misteriosamente nos anos seguintes. Em 1967, o caso foi classificado como fenômeno inexplicado e arquivado. Mas moradores de Hayward relatam que ainda hoje, ocasionalmente veem pessoas encontrando suas próprias versões alternativas na cidade. E essas pessoas sempre desaparecem dentro de algumas semanas. O diário de Helena ainda está lá, esperando ser lido. Mas depois dos desaparecimentos dos policiais, foi decidido que talvez alguns conhecimentos sejam perigosos demais para serem compartilhados. Hoje, Hayward parece uma cidade completamente normal. Mas se você conversar com moradores antigos, eles vão te contar sobre pessoas que desapareceram sem deixar rastros. Pessoas que foram substituídas por versões alternativas de si mesmas, sem que ninguém percebesse. E se você for corajoso o suficiente para visitar o arquivo do Departamento de Polícia, ainda pode encontrar uma pasta amarelada com 3 nomes: Margaret Ellis, Robert Chen e Helena Rodrigues. 3 pessoas que encontraram seus próprios duplos e descobriram que a realidade tem espaço para apenas uma versão de cada pessoa. O caso permanece em aberto até hoje. Não porque não sabemos o que aconteceu com eles, mas porque ainda estamos descobrindo que talvez nunca tenham existido da forma que pensávamos. Algumas verdades são grandes demais para nossa realidade comportar. E algumas pessoas descobrem isso da pior forma possível.